Bom dia a todos. 皆さんおはようございます。Eu estou nervoso aqui na frente. 今日はちょっと緊張しています。Eu estou muito feliz, agradecido a Deus pela oportunidade, pela oportunidade de estar com vocês aqui. 今日は本当にこの、機会が与えられて心がとても喜んでいます。Eu nunca preguei com computador aqui na frente, então tá meio perdido aqui. パソコンでここのね説教するのは初めてなのですみません、申し訳ありません。Vou tirar esse aqui. Não sei quantos de vocês me conhecem. 皆さんが誰が私のことを知っているかわかりません。Mas eu também tenho 40 anos. でも私も40年です。40歳です。Vocês acreditam? 信じられますか？ É verdade. 本当ですよ。1985 eu terminei o meu curso de seminário teológico. 私は1985年に進学校を卒業しました。Então, 1985 eu comecei o meu ministério pastoral. そして1985年にこの牧会を始めました。Então eu tenho 40 anos. ですから40歳で De す。ministério pastoral. この牧会を始めて40年になります。 Então, e também um dos lugares que eu comecei a vir e trabalhar foi aqui em Atibaia. そして私がその最初に来た奉仕というのがここの足早伝道所でした。E eu morava no prédio aqui atrás. で、この後ろにある建物に住んでいました。Senhor Shimizu e sua esposa, bem velhinhos já, eles que construíram esse prédio aqui atrás. 清水さんご夫婦がもう年を取ってられたんですけど、2人で一生懸命後ろの建物を建てました。Eles eram plantadores de morango. 彼らはイチゴを植えていました。 Então, você sabe que colher morango não é fácil, né? で、イチゴを摘むというのは本当に大変な仕事です。 Tem que trabalhar sempre agachado assim. いつももう本当にしゃがんでこのイチゴを取らなければいけません Então, です。 Shimizu-san, o casal, eles andavam assim, ó. ですからもう2人ともはもうこんなでしゃがみ込んだ形で歩いていました。 Eles já eram baixinhos もう彼らは背が低く e て、 ainda ficava assim. でまだもうかがんでいました。 Você imagina uma Albatia, 75 anos de idade mais ou menos, ela pegando a peneira, né, com areia, né, para poder peneirar a areia para fazer o cimento para o marido, né, construir esse prédio aqui atrás. ですからもう皆さん想像してください。もう75歳の女性の方がこのザルで砂をね、こしながらそれを、セメントを作るために一生懸命やってたんです。 E Shimizu-san, ele fez um andaime para fazer essa construção aqui atrás. そして、清水さんのご主人さえはそういう台を作ってこのだんだんと高く登るために一生懸命しました。 Ele nunca foi pedreiro na vida dele. 彼はそんなやったことなかったのです。 E ele andava nesses andaimes aí aqui atrás. で、彼はその高い台の上に歩いていました。 Eu digo para você, eu mesmo não tinha coragem de andar nesse andaime que ele fazia. 私自身もそういう台を見てそこは歩く勇気はなかったのです。 Mas eles fizeram tudo por amor a Jesus. でも彼らは本当にイエス様を愛したからそうしたのです。 E aí quando eles terminaram essa construção, で、この建築が終わったら、 no mês de julho de 1985 foi inaugurado esse espaço aqui. 7月、1985年の7月に、ここを、開きました。 E eu morei aqui atrás, na verdade. で、私はこの後ろで住みました。 E seu Shimizu, ele fez uma horta, uma plantação aqui na entrada, quer dizer, não tinha esse templo, obviamente, né? そしてその当時にまだこういう大きな礼拝堂はなかったので、土地の入り口のところに、小さな畑をもう作りました。
E aí ele plantou ali berinjela, tomate, cebolinha, plantou essas coisas. でいろんなナスとかトマト、ネギとかを植えました。Para que eu pudesse comer aqui. それは私がそれを食べるために。E eu nem sabia cozinhar direito. で、私はその当時はまだ料理があんまりできませんでした。Aí seu Chiquis vinha, me ensinou. Minha esposa sabe, eu não gosto de berinjela, na verdade, né? Eu não gosto de naso, né? で、清水さん一生懸命私のところまで来て教えてくれたんですけど、実際私はそんなにナスが好きじゃありません。Mas seu Chiquis ele faz para minha comida, ele me ensina a fazer a berinjela, eu tive que comer. で、清水さんは私にナスの作り方を教えてくれたので、しょうがないから私も食べなければいけませんでした。E assim eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe na vida dessa igreja. そういう形で私は本当に神様がどれだけ私たちを守ってくださったかということを見ることができました。 E ver o que a igreja, ao longo desses anos todos, né, chegou até aqui, eu só tenho a louvar ao Senhor そ também. してこの長年神様がどれだけの素晴らしい技をしてくださったかを見て本当に神様を感謝するだけで E す。 por isso, parabéns à Igreja Aliança Atibaia pelos seus 40 anos. ですからアライア幸林教会40周年を本当におめでとうございます。 Glória seja dada ao Senhor Deus. 神様に栄光が期するように。 Ao mesmo tempo, eu creio que é um momento para uma grande reflexão それと das nossas vidas. それと同時にその時は私たちが考え直すべきの時であります。 Quando a gente chega a 40 anos de idade na vida, na nossa caminhada humana, é um período da gente poder refletir sobre o que nós vamos fazer daqui para frente. 私たちが人生を歩んでいる中で時にはこれから何をするかという考える時が必要です。 E a gente sabe que é um momento, uma etapa muito importante para as nossas vidas também. そういう時は私たちの人生でとても大切な時です。 A gente sabe que cada momento na vida da gente ele tem a sua importância no calendário. 確かに私たちの人生はカレンダーの中で大切な時がいくつかあります。 Quando eu completei 60 anos de idade, 私が60歳になった時、 todo mundo, os jovens da nossa igreja falaram assim, pastor, vai lá pegar aquele cartão de estacionamento para idoso, né? Os jovens da nossa igreja falaram isso, né? 若者たちが先生これから優先のカードを取りに行きなさいと Eu 言わ disse, れま não, não quero essas coisas, eu sou jovem. す。いやいや、私はまだ若いからいいです。 Eu não quis, de jeito nenhum. もう断りました。 Mas acho que uns 2 anos depois, eu fui no Detran. でも2年後に、そのデトラに行きました。 Eu tinha que resolver um outro problema. 他の問題を解決しなければいけませ E ん o でした。 funcionário do Detran falou assim, o senhor já tem aquele cartão de idoso já? そしたらそこの公務員があなたはもうそういう優先カードを持っていますかと Eu 聞か disse, れま não, し não た。 tenho ainda. いや、まだです。 Não, eu emprego para o senhor. Eu じゃあ faço もう印刷します。 assim. Eu falei, não, tá bom, vai. Me dá então esse negócio aqui, muito obrigado, né? じゃあしょうがないからそれを受け取りました。 É um momento para a gente entender e reconhecer de que nós chegamos a uma etapa da nossa vida. そういう時は私たちがそういう年頃になったっていうことを認めなければいけません。 E entender que 40 anos também é uma etapa muito importante na vida da igreja também. ですから40年っていうのは教会でもとても大切な時です。 E eu entendo assim que Deus criou o calendário para as nossas vidas, para a nossa própria reflexão pessoal. で、神様がこのカレンダーっていうものを作られたのは私たちが振り返るためだと思います。 Eu creio que a vida é caracterizada por momentos ou por etapas, na verdade. 私たちの人生はそういう段階とかそういう時で作られています。 É o momento da gente poder dizer, agradecer a Deus tudo aquilo que Ele fez até aqui e a gente refletir para onde nós devemos ir também. また、今まで神様がされたことを感謝し、これから先のことを考え直す。 Nosso texto bíblico de hoje, na verdade, eu entendo assim que ele nos fala sobre um momento muito importante que nós, como igreja, aqui devemos enxergar a nossa caminhada daqui para frente também. 今日の聖書の箇所は私たちが教会として今の時を本当に大切に思うべきだと思う箇所です。 O nosso texto está em Mateus, capítulo 16. 私たちの聖書の箇所はマタイによる福音書の16章、versículos 13 a 20. 13節から20節です。 Diz aqui, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam,
Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que, até aquele momento, que ele era o Cristo. マタイの16章の13節から20節。さて、ピリポ・ガイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとかとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。Vamos orar mais uma vez? ではもう一回お祈りしましょう。恵み深い愛する天の地なる神様、今この御言葉を読みました。本当にありがとうございます。この御言葉が神様ご自身が聖霊様を通して私たちの心の内に語ってくださいますようによろしくお願いいたします。今ここに立っている者、強くする者も神様をどうぞ助けてくださり、用いてくださり、主の御業が本当に栄光のためになされますようにお導きください。見てみられます。聞く者一人一人の意味をどうぞ神様がお働きください。イエス・キリストの皆によって祈ります。Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida agora. Pedimos que seja o teu Espírito Santo que está falando agora aos nossos corações. E usa, Senhor Deus, a minha vida e a vida da intérprete aqui, para que estejamos em tuas mãos instrumentos para o Senhor realizar a tua obra. E que o Senhor seja o único a ser engrandecido, glorificado, e o Senhor realizar a tua obra na vida dessa tua igreja. Abençoa-se desse momento, oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Esse é um texto, na verdade, um texto que eu gosto muito dentro da Bíblia. この聖書の箇所は私がとても気に入っている箇所です。Me faz pensar muitas coisas acerca do que é a igreja. いろんなこの教会についていろんなことが考えさせられます。E vejo assim que o próprio capítulo 16 de Mateus é uma narrativa onde Jesus está passando por um momento onde os líderes religiosos daquela época estavam se opondo a Jesus, fazendo oposição a Jesus. そしてこのマタイの16章にはその立法学者たちとかいろんな人たちが神様に対して反対していたのです。E aí, claro, o próprio Jesus, ele expressa claramente, tenta explicar para os discípulos os erros que esses líderes religiosos estavam tendo naquele momento. そしてイエス様は弟子たちにその立法学者たちがどういう過ちを行っているかということを説明していました。E no próprio capítulo 16, versículo 2, Jesus ele fala que, na verdade, que eles, na verdade, não entenderam. Ele falou que para se acautelasse com a fervência dos fariseus,
mas a doutrina dos fariseus e dos saduceus, na verdade, que está se referindo. そしてイエス様がここで言っているのは、そのパリサイ人やサドカイ人たちが言っていることをよく気をつけて聞きなさいと言っていました。E ao mesmo tempo o Senhor Jesus orienta os seus discípulos, na verdade, que eles estavam tendo uma visão totalmente equivocada do trabalho do Salvador, do Messias. そしてまたこの救い主の役割についてすごく勘違いをしているんだということを言っていました。E nesse momento Jesus ele tenta então mostrar para esses discípulos como que eles estão pensando também sobre tudo isso. そこでイエス様は弟子たちに彼らが何を考えているかということを考えさせていました。E nos versículos 13 e 15 do Mateus 16, Jesus ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? そこでイエス・キリスト13節で人々は人の子を誰だと言っていますかと聞かれます。E aí eles respondem, né? Não, estão falando que você é João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Eles respondem dessa maneira. で、彼らは言いました。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあり、他の人たちはエレミアだとか、預言者の一人だとも言っています。E aí, mas Jesus chega no momento e diz: mas vocês, quem vocês acham que eu sou? そしてイエス様は、あなた方は私を誰だと言っていますかと言いますか E claro, nesse momento Pedro, ele chega e fala: não, tu és o Cristo. Cristo significa Salvador, tá? A palavra Cristo significa Salvador. Tu és o Cristo Salvador, o Filho do Deus vivo. そこでペテロははっきり言います。あなたは生ける神の子、御子、キリストです。で、キリストというのは救い主という意味です。E claro, os outros discípulos talvez estivessem um pouco até assustados com essa resposta. で、他の弟子たちは多分この答えを聞いてびっくりしていたかもしれません。Mas eu acredito, na verdade, que essa é uma pergunta que nós devemos fazer, ou seja, o Senhor está fazendo para nós também nesta manhã. でも、この質問はイエス様が私たちみんなにしている質問です。Devemos saber, na verdade, quem é Jesus na nossa vida de fato. 私たちは確かにイエス・キリストが誰であるかということをはっきりと知るべきです。E aí, Jesus ele afirma três coisas aqui para Pedro, para os discípulos, na verdade. そこでイエス・キリストは3つのことを弟子たちに言います。No versículo 17 ele diz que não foi carne e sangue que revelaram, mas o meu Pai que está nos céus que revelou. そこでイエス様は言われます。このことはあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。Em segundo lugar, Jesus ele faz um trocadilho com palavras, dizendo que Pedro, né, e faz uma referência à pedra. Então, você é Pedro, e nesta pedra edificarei a minha igreja. そして18節には、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われました。E depois Jesus ele fala: eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. そして3番目に、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。Esse tipo de diálogo a gente encontra textos paralelos também lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e Evangelho de Lucas, capítulo 9. こういう会話は私たちはマルコの福音書、またルカによる福音書にも見ることができます。Mas os paralelos de Marcos e Lucas, eles terminam no versículo 16 de Mateus. でも、マルコでもルカでも、このマタイの16節で終わります。Mas os versículos 17, 18 e 19, somente Mateus que faz esse comentário a mais. でも、17節から19節はマタイだけにしか載ってないんです。Então, Mateus ele dá uma ênfase muito interessante sobre essa ideia de ligar e desligar. ですから、マタイはここで、このつなぐことと解くことについて、強調します。Ele fala que aquilo que é ligado aqui na terra é ligado nos céus. O que é desligado na terra é desligado no céu. Mateus ele enfatiza isso, na verdade, e Marcos e Lucas não falam sobre isso. 地上でつなぐなら天においてもつながれ、また地上で解くなら天においても解かれていますという言葉はマタイだけが話すのです。Bom, não vamos entrar em detalhes, mas a gente é dito, na verdade, entre os estudiosos, de que o tema mais forte do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. そして言われるのは、マタイの一番強調されるテーマっていうのは、天の御国についてです。Então,
nesse aniversário de 40 anos dessa igreja, e para todos nós, na verdade, a nossa caminhada cristã, a gente tem que ter, na verdade, pelo menos ver 3 coisas importantes que esse texto nos ensina. ですから、この教会が40周年を迎えているとき、また私たちみんなも、学ばなければいけない大切な3つのことを言いたいと思います。Em primeiro lugar, na verdade, é a gente poder ter uma clareza para nossas vidas pessoais de quem é Jesus na minha vida e na vida da igreja também. まず最初にはっきりとしなければいけないのは、イエス様が私の人生にとっては誰であるかということです。Então, isso tem que estar muito claro. それははっきりと分からなければいけません。Segundo lugar, a gente tem que entender, na verdade, o que é o reino dos céus também, dentro dessa ideia que Mateus aqui tenta nos ensinar. そして2番目に私たちがマタイが紹介している御国の中で、この御国が何であるかということも分からなければいけません。E em terceiro lugar, a gente tem que entender o que são essas chaves que Jesus ele entrega para Pedro naquela ocasião, ou para os discípulos. 3つ目に私たちが理解しなければいけないのは、イエス様がペテロや弟子たちに、また私たちに預ける鍵というものです。Então, eu acho assim que essas 3 coisas são importantes para a gente poder entender para a nossa própria vida pessoal e como igreja, o fator assim, o que é a nossa existência hoje como igreja e como discípulos de Jesus. ですから私たちが教会として、また個人的に私たちが本当に理解しなければいけないのは、私たちがこの御国の中でどういう、クリスチャンとして、教会としてどういう責任があるのか、誰であるか。Uma coisa muito importante é a gente poder entender quem é Jesus na nossa vida. まず最初に私たちが人生で最も大切なのは、イエス様が誰であるかという理解です。Jesus aqui, segundo Pedro, ele confessa, ele é o Salvador. ペテロも言われますけど、イエス・キリストは救い主です。E nós cantamos aqui também, Jesus ele é o dom de Deus, é o presente de Deus, a salvação que Deus nos dá. E esse presente é um presente de amor de Deus, na verdade, para conosco. そして私たちもこの賛美で歌いましたように、イエス・キリストというのは神様の賜物であり、神様が私たちに与えてくださった方です。Então, para mim, na verdade, Jesus é tudo que a gente precisa ter na nossa vida de fato. ですから私にとってイエス・キリストというのは、この人生でもう本当にイエス様だけが十分なのです。Ou seja, Albert Simpson, na sua mensagem, ele fala Jesus somente. Ele é suficiente, na verdade, para as nossas vidas. シンプソンも言われましたように、イエス様が私たちの人生で十分なのです。イエス様だけが十分なのです。Jesus somente, nossa mensagem. Jesus é tudo, nossa canção. Não é assim? Não sei se a gente canta essa música. A gente nem mais canta essa música, né? Da aliança, né? Canta. E Nihongo. Tadashuyo. Né? Tadashuyo, agamete, tadashuyo, aogam, né? Então, assim, muito importante a gente poder entender quem é Jesus na nossa vida. ですから本当に大切なのは、イエス様が私たちの人生で誰であるかという理解です。Lá em Brasília até aconteceram algumas coisas muito interessantes, porque tá vindo muita gente nova tá vindo na igreja. ブラジリアでは私たちの教会では新しい人たちがいっぱい入ってきています。Eu estive no Japão recentemente há 3 meses, eu fiquei 3 meses lá no Japão. で、最近私は3ヶ月の間日本に行っていました。E eu fui lá fazer o suban, né? Fui cuidar lá da igreja onde está o pastor Luiz Ueda. そして上田先生がブラジルに来ている間に私は日本の教会の世話をしたのです。Voltei no final de maio. 5月末に帰ってきました。E quando eu chego lá na igreja, cheio de gente nova. 教会に来たらもう新しい人がいっぱいいました。Eu era visitante lá, né? ですから私がもう本当に、その教会に初めて行ってるかのようでした。E aí eu estou pregando ali na igreja, de repente uma pessoa, depois do culto, ele vem falar comigo. で、私が教会で説教している時に、後でその誰かが私のところに来ました。E ele falou assim, pastor, eu gostei da igreja de vocês. 先生、私はあなたの教会を気に入りました。Porque vocês pregam sobre Jesus. イエス様について語っていますから。E vocês pregam sobre a Bíblia.
そして聖書について言っていますから、 O que vocês pensam sobre isso? 皆さんどう考えますか？ Eu falei, eu quase que pergunto, que igreja que você estava indo? ですから私はもう少しで、あなたはどんな教会に行ってたのですかと聞こうとしました。 Mas eu não tive coragem de perguntar. でも聞く勇気はありませんでした。 Estamos vivendo uma época, na verdade, onde as pessoas não estão mais sequer falando de Jesus. 悲しいことに私たちの今の時代は、イエス・キリストについて全然言われていません。 Sequer falam da salvação que há em Jesus Cristo. またイエス・キリストによる救いについても言われません。 Como é importante a gente... Claro que hoje em dia, como estão as coisas tão difíceis, você não pode mais falar para a pessoa que você é um pecador. 確かに今の時代では、あなたは罪人ですよということもはっきり言われません。 Parece que está desse jeito o mundo que estamos vivendo. ですから私たちが今生きている時代というのはそういう時代なのです。 O mundo pode ter muitas mudanças e transformações, この世は本当にいろいろと変化があります。 mas uma coisa que a gente tem que entender, na verdade, é que a mensagem não muda. でも私たちが理解しなければいけないのはこのメッセージは変わらないのです。 Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. イエス・キリストはキリストであり神の子です。 E isso que as pessoas precisam saber e ouvir. 多くの人たちはこういうことを聞かなければいけません。 É isso que Jesus queria que aqueles discípulos tivessem clareza naquele momento onde estavam vivendo um momento assim de tantas oposições, dificuldades. そしていろんな反対されている中で弟子たちがそれをはっきりと理解するべきでした。 Como é importante eu e você termos aquela clareza de quem Jesus é para a minha vida pessoal. ですから私たち一人一人もイエス・キリストが誰であるかという理解を持つべきです。 Toda vez que lá na nossa igreja a gente faz a cerimônia da Santa Ceia, 私たちが教会で聖餐式をするたびに、 eu já sou pastor há mais de 40 anos, na verdade, もう40年以上も牧会をしていますけど、 mas toda vez que eu faço Santa Ceia eu choro, でも聖餐式を行うたびに私は泣きます。 porque eu começo a perceber de onde Jesus me salvou, eu nunca esqueço disso. それは私をどこから私を救ってくださったかということをいつも思い出し E ま eu した。 sempre penso, eu sempre falo para as pessoas que eu não me sinto nem digno de estar lá na frente como pastor sequer. ですから私はいつも言いますけど、自分が牧師になる権利はないということ。 Eu sei o quão pecador eu sou diante de Deus. 私は神の前で自分がどれだけの罪人であるかということをよく知っています。 E quando eu penso que Jesus ele morre naquela cruz pelos meus pecados, そしてイエス・キリストが十字架で私の罪のために死んでくださったのです。 por amor a mim, 私を愛してくださったから。 de uma forma incondicional. 無条件で Eu não mereço isso. 私はそういう祝福を受ける権利はありません。 Pode se passar anos e anos, mas isso está no meu coração. A gratidão, isso está no meu coração. もう長年過ぎても私はこの感謝の気持ちを忘れることはできません。 Então, como é importante a gente entender quem é Jesus na minha vida e na sua vida também. ですから私たちはイエス・キリストが誰であるかという理解をいつでも持つべきです。 Saber o quanto que nós somos amados por Ele, na 私た verdade. ちがどれだけイエス様に愛されているか。 Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, 私は本当にいろんな過ちがあります。 mas uma coisa que me fortalece, que me ajuda é sempre lembrar, eu ainda assim sou amado por Ele. でも私を支えてくださる事実っていうのは、私はそれでもイエス様に愛されているのだ。 Você é amado grandemente por Jesus também. 皆様も一人一人イエス様に愛されているものです。 Então que a gente possa lembrar disso sempre. E essa igreja ela possa viver esse Jesus, na verdade, que nos ama e que se sacrificou lá na cruz, na verdade, por nossos pecados. ですから私たちも一人一人として、教会としてイエス・キリストが私たちのために十字架で死んでくださったのは、私たちを愛してくださったからで E す。 esse Jesus, na verdade, quando ele morre na cruz, ele vence o pecado. そしてイエス・キリストが十字架で死なれた時には罪に打ち勝ったので E す。 ele vence, na verdade, também ele vence o pecado e vence a morte. また罪もまた死にも打ち勝ったのです。 E olha, a morte foi tragada pela morte de Jesus Cristo naquela cruz. この死はイエス・キリストの死によって打ち勝たれたの E です。 Jesus Cristo ele ressuscita dentre os mortos.
そしてイエス様は死人からよみがえられて、 E Ele nos dá vida eterna. 永遠の命を与えてくださいます。 É esse Jesus que nós temos e que nós queremos. このイエス様が私たちは信じているのです。 Segundo lugar que a gente pode perceber também nesse texto 2番目に、 é que Jesus, ele diz assim para Pedro de que ele daria a chave do reino dos céus, no versículo 19. ここの19節に書いてありますように、私はあなたに天の御国の鍵をあげます。 E eu falei que, em segundo lugar, uma coisa que a gente é importante sempre lembrar é qual que é a sua visão sobre reino dos céus. ですから2番目に、皆様が御国についてどういう考えを持っていますか？ Reino dos céus tem a ver com eternidade dos céus com o Senhor. 御国っていうのは私たちが天で永遠に神様と共にいるということです。 Você consegue entender o que é eternidade nos céus? 皆さんはこの天ので永遠を過ごすということを想像できますか？ Eu e o Jurandir, quando a gente estudava no ensino médio, nós tínhamos um amigo chamado César Suac, que era vizinho da família Casal Fucura aqui. 私とジュラジー先生が高校生の時代に、スワキさんっていう友達がいました。 O César Suac era um menino muito inteligente. で、彼はすっごく賢い人でした。 E um dia, depois que eu e o Jurandir nós viramos crentes, ele disse para nós: eu não quero ir para o céu. そして私とジュラジー先生がクリスチャンになった後で、彼は、私は天国に行きたくないと言っていました。 Eu disse: mas por quê? で、私たちは聞きました。なぜですか？ Falam assim que lá no céu, lá tá cheio de anjos, os anjos vão estar cantando lá para Deus. Eu não gosto de cantar. で、彼は言いました。いや、なんか言われるのは天国では天使たちがいつでも歌っているということですけど、私は歌うのが嫌いで O す。 pessoal não fala, né? Vão estar louvando, né? Adorando ao Senhor lá nos céus. Isso que a Bíblia nos fala. 聖書にも書いてますよね。私たちもこの御使いたちも一緒に神様を賛美すると。 Mas aí eu fiquei pensando, o que eu vou responder para um cara desses? どういう答えをしたらいいのかわかりませんでした。 E aí Deus me deu um texto no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. その時に神様は一つの聖書の箇所を示しました。ヨハネによる福音書の17章の3節。 O próprio Senhor Jesus ele disse: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. イエス様が言われました。ヨハネの17章の3節。その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。 Olha só, Jesus mesmo fala Jesus mesmo ele fala o que é a vida eterna. イエス・キリストご自身がこの永遠の命が何であるかということを言われます。 A vida eterna, como disse, a gente consegue entender o que é vida eterna? É uma coisa que não acaba, né? Eternidade é isso, né? É infinito, não acaba. 永遠の命って皆さん想像できますか？それは本当に永遠に続くものです。 Quando a gente pensa nisso, então vida eterna não acaba mais. E Jesus está dizendo, a vida eterna é o quê? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. イエス・キリストも言われます。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。 Conhecer a Deus. 神様を知る。 Você imagina? Deus foi aquele que criou os céus e a terra. 神様というのは天と地を創造された方です。 Deus criou todos os animais. 神様はすべての動物を創造されま Deus し criou た。 todas as plantas, またすべての植物も、 todas as aves. すべての鳥も、 Deus criou a nós. また私たちも、 Deus criou os planetas. またいろんな地球も、 Nós não somos assim, nós somos um pozinho, né? Se a gente for comparar, nós somos como se fosse um pó diante da grandeza de Deus. ですから私たちは本当に神様の偉大さの中で本当に一粒の粉なのです。 Então, olha só, a eternidade é o seguinte, a eternidade não é suficiente para você conhecer a grandeza total de Deus. ですから皆さん考えてみてください。永遠であっても
それでも私たちは神様の偉大さを完全に知ることはできないのです。A eternidade é algo tremendo, na verdade. 永遠っていうのは本当に素晴らしいことで Vai す。 ser maravilhoso a gente poder conhecer a Deus e a Jesus Cristo. そこでイエス様、また神様、イエス様を知るということは素晴らしいことです。 E esse reino dos céus é que nos é prometido, na verdade. でそういう御国が私たちに約束されているの Reino です de amor, de justiça e de paz. 義と正義と平安の A gente sabe, na verdade, que o mundo que a gente vive, a gente quer um lugar de paz, a gente quer um lugar de justiça, a gente quer um lugar de amor. 確かに私たちは義と正義と平安のところを求めています。 Existe esse lugar aqui na Terra? そういうところはこの地上にありますか？ Eu acho que não. Né? Mas Deus nos dá essa esperança da eternidade nos céus. でも神様はその永遠を私たちに約束してくれます。 E é importante a gente poder entender de que um dia a nossa vida vai findar aqui na Terra. 私たちが知るべきことは、この私たちの人生はこの地上ではいつかは終わります。 Qual a esperança que você tem depois disso? それから皆様の希望というのは何でしょうか？ Quinta-feira eu vim de viagem até São Paulo. 木曜日に私 Não, eu falei quinta. Sexta-feira, né? Sexta-feira. Sexta-feira é que Quinhobe com quinta-feira, confundi tudo. Bom, eu cheguei aqui em São Paulo na sexta-feira, isso. 私は金曜日にサンパウロに着きました。 E logo eu cheguei para cá, faleceu o pai de uma pessoa da nossa igreja. そして私が着いた途端に教会のある方のお父さんが亡くなりました。 E assim, claro, a gente fica, poxa vida, né? O que eu vou fazer? Mas graças a Deus a gente tem lá outros pastores lá também que nos ajudaram. その時にちょっと戸惑いますけど、おかげさまで向こうには何人かの牧師がいますので助かりました。 Mas assim, mais uma vez eu fiquei refletindo sobre o findar da nossa vida. そこでもう一回私は改めてこの命が終わることについて考えさせられました。 Ontem mesmo visitamos o senhor Seiji Inoue aqui de Atibaia. そして昨日私たちはこの教会の井上誠司兄弟に会うことができました。 Ele está internado num asilo, na verdade, né? もう彼は老人ホームに入っています。 Eu fiquei triste porque ele não reconheceu. Não me reconheceu. 私のことを分かってくれなかったからちょっと悲しかったです。 Mas eu comecei a contar histórias do passado. 私は昔のことを話し出しまし E た。 ele lembrava de tudo. で、すべて思い出していました。 E eu disse, eu estava junto. で、そこに私もいたんですよと Mas 言い ele ま não したけど lembrou. 全然覚え出してくれませんでした。 Aí eu falei do casal Fukura. そしたら福浦夫妻について言いました。 Ah, eu lembro deles. 覚えています。 Eles são meus amigões. 私の友達です。 Nossa, assim, gratidão que ele tem no coração. もう本当に感謝の気持ちを持っていま Seu した。 Inoue é um dos fundadores aqui dessa igreja de mais de 40 anos 井 atrás. 上兄弟というのはこの教会を始められた方の一人です。 Mas no final ele está dizendo assim, não, agora o que é melhor eu partir logo, né? É melhor, vai ser melhor, porque né, a vida dele ele acha que já estava terminando. ですから彼はもう自分はもうこの世ではもう仕事終わったからもうすぐに行った方がいいと言っていました。 Mesmo com essa dificuldade que ele está tendo, né, mentalmente, na verdade, まだその記憶力が落ちている中で、 mas para ele sabe assim que partir dessa terra ele vai para um lugar melhor. それでも彼はこの世から去ったらもっと素晴らしいところに行くっていうことをよく知っていま É a す。 certeza da vida eterna que ele tem. これが永遠の命の確信です。 Como é importante a gente ter essa visão de reino dos céus. ですから私たちもそういう御国の
正しい見方をするべきで Porque す。 um dia chegará esse dia da nossa partida. 私たちもいつかはこの世を去るので E す。 nós não vamos poder levar nada desse mundo. この世から何も持っていくことはできません。 Mas uma coisa importante, você ter essa clareza no seu coração sobre a eternidade, reino dos céus. ですから皆様が確信しなければいけないのはこの天の御国についてです。 Então, como é importante a gente poder entender que a igreja, na verdade, ele é como se fosse uma embaixada do reino dos céus. ですから私たちが理解しなければいけないのはこの教会っていうのは御国の大使館なのです。 Quando a gente vai para um outro país, você precisa passar pela embaixada e carimbar o passaporte com o visto, na verdade, para você entrar no outro país. 皆様も外国に行くときにはその国の大使館に行ってこのスタンプをもらわなければいけません。 Da mesma maneira, a gente precisa de visto para entrar no reino dos céus. 私たちも御国に入るためにそのビザがいります。 E esse visto é Jesus que dá. でこのビザっていうのはイエス・キリストが与えてく Só ださ Jesus る pode の dar です。 esse visto para o reino dos céus. 御国のビザっていうのはイエス・キリストだけです。 Se você ainda não tem a Jesus Cristo no seu coração, hoje é a oportunidade de você pedir para Jesus carimbar o seu visto para poder ir lá para o reino dos céus. もし皆様がまだイエス・キリストを救い主として受け入れていないのならば今日がその機会なのです。 Lá na nossa igreja tinha um senhor chamado Nakakura-san, senhor na época bem já idoso. 私たちの教会には中倉さんという方がいましたが、彼はもう年を取っていました。 A missionária Ninomiya evangelizou ele por muitos anos, 二宮先生は長年彼に福音を伝えていました。 mas ele não se convertia, ele não se entregava a Jesus. でも彼はイエス・キリストを受け入れようとはしませんで Os し seus た。 filhos foram se convertendo, se batizando, 彼の子供さんたちはもうイエス様を受け入れても洗礼を mas 受け ele ました。 não se convertia, ele não se entregava. でも彼自身はもう堅くなな心でした。 Mas um dia ele foi num culto e ali ele entregou a vida a Jesus Cristo. でもある日彼は礼拝に行ってその日に自分の人生をイエス様に委ねました。 E logo depois a minha esposa Hiroko, ela começou a fazer um curso de batismo com ele. そしてそのすぐのうちに妻は彼とこの洗礼の準備会を始めました。 E aí ele estava fazendo o curso, e nesse curso de batismo descobriu-se que ele estava com câncer. その途中に彼が癌であるということが分かりました。 E foi muito rápido, ele foi imediatamente internado で、彼はもうすぐ入院されて、 e chegou um momento assim que ele estava muito grave. もう本当にひどい状況でした。 Mas ele falou assim, Sensei, eu quero me batizar. でもそれでも彼は、先生、私は洗礼を受けたいのですと言いま Aí し nós た。 fomos lá no hospital do Gama. そしてガンマにある病院に行って、 E aí nós fomos ali, fizemos o batismo lá no hospital mesmo. で病院でその洗礼式を行いました。 E aí, na coração, eu terminei de fazer o batismo, orei por ele. そして私は洗礼を終わって、その彼のために祈って、 E aí eu pensei, terminou, mas ele falou, Sensei, eu também quero orar. で、終わったと思ったら彼も、先生、私もお祈りしたいです。 Eu pensei, ele estava bem fraquinho, né? Então eu não vou forçar ele, mas ele queria orar. 私はもう彼がもう弱ってたからあんまり無理しないようにと思ったけど、彼はお祈りしたかったのです。 Aí ele daquele hospital, ele César, né? Ele sentou assim, que nem japonês, né? Senta assim sobre os joelhos aqui, né? Na verdade. já faz português. で病院のベッドでもうそこで正座をして、 E ali ele orou a Deus. そこで彼は神様にお祈りしました。 E a oração dele foi, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me aceitou, mesmo sendo eu pecador. 彼のお祈りというのは、神様、私が罪人であっても、私を受け入れてくれてありがとうございます。 E ele disse, muito obrigado, porque o Senhor agora carimbou o visto do meu passaporte para entrar no reino dos céus. そして、ありがとうございます。私が御国に入るためのビザを押してくれたから。 Ele orou dessa maneira, nunca esqueça essa oração dele. 私はいつ今でもこのお祈りを覚えています。 E assim, poucos dias depois, ele partiu para os céus. そして何日か後かに彼は天に召されました。Muitos anos se passaram.
長年過ぎました。eu fui convidado para pregar numa igreja onde o neto do Nakakura-san é pastor agora. そして私はある教会に説教するために誘われましたが、その教会の牧師というのが中倉さんのお孫さんでした。E lá estava naquele culto que eu não sabia, estava lá um filho do Nakakura-san também naquele culto. で、その礼拝にも中倉さんの一人の息子がいました。Só que esse filho não é filho. Ele, desculpa o termo, ele catou na rua aquele bebê. で、その息子さんっていうのは、その赤ちゃんの時にその中倉さんに拾われたのです。Ele adotou aquele bebê que tinha sido abandonado na rua. その赤ちゃんを捨てられた赤ちゃんで、その中倉さん自分のことをしました。Nakakura-san já tinha 8 filhos. もう中倉さんは8人子供がい Ah, ま mas した。 não tem problema. もう一人増えても Ele 構わない。 adotou aquele menino そしてその男の子を拾ったのです。 e colocou o nome de Yukio, ユキオ君という名前をつけました。 homem da neve, ユキの男。 né? Mas ele era pretão, negro, desculpa o termo. Hoje não dá pra. Ele era negro, でも彼は黒人でした。 né? E ele foi criado como filho dele. そして彼も中倉さんの子として育てられたのです。 E ele fala Nihongo. で彼は日本語を話 Foi し pro ま Japão trabalhar. す。日本に行って仕事をしました。 Mas ele viveu uma vida toda errada depois. でももう本当に道から外れてもういろんなことをしました。 Estava bebendo, fazendo coisas erradas lá. お酒を飲んでもいろんな過ちを犯 Mas して ele いま estava した。 naquele culto. でもその礼拝にいました。 Eu contei a história do Nakakura-san naquele culto ali. Eu dei um testemunho sobre o seu Nakakura, a conversão dele. その礼拝で中倉さんについて話しました。 Esse filho adotado, ele entregou a vida a Jesus Cristo naquele culto. そして礼拝でその息子さんはイエス様に人生を捧げました。 Ele entendeu o que é o valor do reino dos céus na vida dele também. 彼は自分の人生で天の御国の価値について理解しました。 É tremendo quando a gente pensa, quando a gente entende o significado do reino dos céus e de quem é Jesus também. ですから私たちがイエス・キリストが誰であるか、また御国の価値を理解するときは本当に素晴らしいのです。 Em terceiro lugar, 3番目に、 Jesus ele entregou uma chave do reino dos céus lá para Pedro e seus discípulos. イエス・キリストは弟子たちに天の御国の鍵をあげました。 Deu a responsabilidade de você ligar ou desligar. そしてそれを開けるか解くか、そういう閉じなんていうんですかね、それをつなぐか解くかという責任をあげました。 Quando Deus chamou Abraão, na verdade ele disse assim, que através de você, ele vai abençoar todas as nações da terra. 神様がアブラハムを召された時にはこう言われました。あなたの人生をとって他の国々を祝福しま Não す。 sei se você sabia que sobre você há uma grande responsabilidade. 皆様も知っていますが、皆様にも大きな責任があります。 Sobre a igreja de Jesus Cristo há essa ま responsabilidade. た、イエス・キリストの教会の上にもその責任があります。 Vocês têm a chave nas mãos あなたたちには鍵があるのです。 para abençoar as pessoas それは人を祝福する。 com a salvação que há em Jesus Cristo. イエス・キリストによる救いを通 De して、 dar a eternidade para essas pessoas, a esperança da eternidade para essas ま pessoas. た永遠の命の希望を与える。 Ou não. それかそうしない。 Você está ali para abençoar ou não abençoar. 皆様は祝福するか祝福しないか。 Essa é a grande responsabilidade que Deus está nos dando. それが神様が与えられた責任なのです。 Ou seja, Deus tem colocado essa missão sobre vocês e sobre essa igreja. 神様は皆様の上にまた教会の上にもその責任を与えています。 Essa noite de ontem para hoje, eu acordei na madrugada. 私はこの夜、夜中に起きました。目が覚めました。 Normalmente eu durmo direto, nunca acordo na madrugada. 普通私はもう一晩中寝ます。 Mas 3 horas da manhã eu acordei. でもこの夜中の朝3時に目が覚めました。 Sabe por quê? なぜですか？ Porque eu lembrei, fiquei pensando, onde está a chave? 私はこの鍵はどこにあるか
っていうことを考えまし Na た。 verdade, deixa eu dizer uma coisa. Eu pedi emprestado a chave da igreja Aliança do aeroporto. 私は実を言うと、アライアンス、空港協会の鍵を借りたのです。 Porque eu vou me hospedar lá na igreja da Aliança do aeroporto. 空港協会に泊まるからです。 E me deixaram a chave comigo. そしてその鍵を預かりました。 E aí, de madrugada, 3 horas da manhã, eu lembrei, onde está essa chave? そして夜中の3時にその鍵をどこに置いたのか。 E eu fiquei pensando, meu Deus, onde que ficou? A gente vai voltar para São Paulo, e onde eu deixei essa chave? Não lembrava. で、どこにその鍵を置いたかも本当に心配でした。 E eu pensei, eu acho que eu perdi essa chave. この鍵をなくしてしまった。 Aí eu acordei mais tarde, e aí a Heroka não perguntou nada, né? Mas fiquei procurando, abri a mala, fiquei procurando a chave. で、私はその何時間後に起きて、その一生懸命その鍵を探して、妻は何も聞きませんでした。 Mas não achei a chave. でも結局見つかりませんでした。 E eu falei, Deus, cadê essa chave? E agora, né? 神様、この鍵はどこにあるのか。 Não vou conseguir mais entrar na igreja para me dormir lá. 空港協会に入れない。 E eu fiquei muito preocupado. もうすごく心配でした。 Mas eu orei. そこで私はお祈りしました。 Aí eu pensei assim, será que eu derrubei a chave quando, né, saí do carro, caiu em algum lugar? Será que eu derrubei isso daí? で私が思いついたのは、私が車から降りた時にこの鍵を落ちてしまったのかな。 Aí eu falei assim, derrubei, então já era, não vou mais achar essa もう chave. 落としてしまったらもう見つからないと思いました。 Mas eu pensei, Deus, me ajude a achar essa chave. でもそれでも神様この鍵が見つかるように助けてくださいとお祈りしました。 Aí eu fui pro carro, そして車に来ました。 abri o porta-malas, そして荷物入れを開けて、 olhei bem ali, よーく見て、 a chave estava lá, そこにありました。 caída no porta-malas do carro. そこに落ちていました。 E eu falei, achei a chave, que bom, né? Fiquei muito feliz. で、本当に、この鍵が見つかってよかったと。 Será que você perdeu a chave também do reino dos céus? 皆様も御国の鍵をなくしてしまっていませんか？ Muito mais importante que a chave era a chave da igreja também. Perder a chave. 皆様もその教会の鍵をなくすよりもその鍵をなくした方が最も心配です。 Você e eu, a igreja, nunca deve perder essa chave. 私たちも教会もこの鍵を絶対になくしてはいけません。 É a responsabilidade que Deus colocou para você e para mim. 神様がそういう責任を私たちに与えてくださいました。 Igreja Aliança de Atibaia, não perca essa chave. ですから、アチバイアライアンス教会、この鍵を絶対になくさないでください。 Essa chave Deus colocou, confiou a você. この鍵をあなたに渡したのです。 Você é a chave que Deus quer usar na verdade. 神様が使わしたい鍵というのはあなたご自身なのです。 Para abençoar as pessoas. 他の人たちを祝福するために、 Para abrir as portas do reino dos céus para essas この pessoas. 御国の鍵をその人たちのために開けるために、 Que Deus abençoe ricamente, então, a Igreja Aliança de Atibaia e a todas as igrejas aqui representadas com essa mesma missão também. ですから同じようにこのアチバイア教会、またここにいる人たちの教会を神様が誠に祝福してくださいますように Vamos orar. お祈りしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が本当に任せられているこの使命に果たすことができますように神様の力と祝福を与えてください。主の栄光が、主の御国が私たち一人一人、またこの教会を通してなされますようにお導きください。イエス・キリストの皆によって祈ります。Senhor Deus, que cada um de nós possamos, na verdade, cumprir a missão e o propósito que o Senhor nos tem chamado. E nós também, como igreja, possamos cumprir o teu propósito, Senhor Deus, do reino dos céus, para a glória do Senhor e para o engrandecimento do teu reino. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.